Olá, meus queridos geminianos, bem-vindos a Almas do Universo e bem-vindos à nossa leitura para as últimas semanas de junho. Lembrando sempre que essa leitura não vai ressoar com todo mundo. Pegue aquilo que é bom para você, o que não for, deixa para lá, porque é sinal de que não é a sua energia, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho, que assim você recebe as gravações, os avisos quando eu posto novos vídeos, tá bom? E para você que me segue, muitíssimo obrigada aí pelos likes e comentários e por estar aqui nessa jornada. Então vamos lá, meus geminianos, vamos ver aí o que este mês reserva, essas últimas semanas aí, né? E como estão esses geminianos. E você tem como energia central o sete de ouro. Sete de ouro é o quê? Pode ser que você está esperando alguma colheita, que alguma coisa que você fez lá e que você está esperando os resultados que sejam favoráveis. E para outros pode ser uma avaliação daquilo que de repente você achou que seria uma grande coisa e você vê que os resultados não estão sendo do jeito que você esperava. Então, de repente, você vai ter que tomar uma mudança, um rumo diferente das coisas, readaptar-se a isso, né? Porque às vezes é muito comum você tem um sonho lá, ou você investe em alguma coisa esperando um resultado e ele não vem. Esse resultado não acontece da forma como você se planejou. Então você tem que readequar-se às necessidades. Às vezes são pequenos ajustes que você tem que fazer e muitas vezes você tem que realmente mudar completamente o rumo, porque aquilo lá não funcionou. E tá tudo bem com isso. Pelo menos você tentou, de repente até era uma coisa que você estava impressionado ou empolgado, e aí você perdeu o entusiasmo, e acontece isso também. Então, assim, veja como que essa situação se enquadra com você e reformule os seus próximos passos, né? E é ok você tomar uma decisão e depois mudar de ideia. Tá tudo certo com isso, pelo menos foi uma experiência e você viu que não ia dar certo. E para outros, eu vejo que vocês realmente colheram aquilo que vocês estavam esperando ou estão começando a colher isso. Então, é uma energia de bastante avanço, né? Porque mesmo que você tenha que reestruturar, ainda assim é um avanço. Porque pelo menos você viu que alguma coisa tinha que ser feita e que não ia rolar daquele jeito que você achou que iria. E isso por si só já é uma grande conquista. Então, olha só, para clarificar, você tem o Ás de Copas, você tem o Dois de Paus e você tem o Sete de Copas. O Sete de Copas é uma carta de muita preocupação, de você estar focado em várias coisas ao mesmo tempo, e talvez você não tenha tido tempo de se dedicar a alguma coisa. Você está muito focado em zilhões de coisas, e às vezes você precisa realmente se focar em alguma coisa que você queira, né? E o tempo nem sempre contribui para isso. É uma questão de adaptação. Mas eu vejo aqui preocupações e também muita coisa acontecendo à sua volta. E às vezes você tem que dar uma parada para realinhar, né? O dois de paus aqui, ele simboliza escolhas, decisões importantes, que tem tudo a ver com isso aqui, né? Mas eu vejo que você tem tendências bastante expressivas em algumas áreas. E também pode ser relacionamento, por que não? Veja como isso vai ressoar com você. Mas eu vejo a vontade de expandir-se. Isso, no caso, talvez de você mesmo fazer mudanças bastante drásticas no seu cotidiano, tá? E pode ser mudanças de até físicas mesmo, que você esteja pensando em realizar.
Você tem o Ás de Copas sempre é uma carta de fartura, abundância e de conquistas também, né? Equilíbrio, de você estar bem situado naquilo que você precisa. E eu vejo que tem alguma coisa muito boa que pode estar vindo na sua direção aí, talvez fruto de algumas investidas que você já fez ali no passado, tá? Então, uma energia ótima de receber e trocas, né? Na sua, no seu desafio, você tem o Rei de Paus. Rei de Paus sempre é aquela energia de não desistir, né? De estar sempre. Eu não diria que é vaidade ou então aquela coisa de você querer conquistar. Claro que a gente quer, né? Todo mundo quer ter boas oportunidades, né? E muitas delas a gente que cria, porque são escolhas. Nossas escolhas refletem muito no que acontece no futuro, que você tem as opções ali. Então eu vejo aqui algumas coisas bem ambiciosas, ambiciosas, gente, no bom sentido, de você talvez ir além das suas expectativas, investir mais em você ou alguma coisa do gênero. Mas é uma carta de perseverança, é uma carta de não desistir, de ter um objetivo concreto. Por isso que ela está no seu desafio, que ela está dizendo não perca esse objetivo. Se você tem alguma coisa que você quer conquistar, onde você quer chegar, ou seja lá o que for, ela está dizendo: não desista. Por mais dificuldade que tenha, não desista, porque ela está aqui no seu desafio justamente por isso, para te dar um incentivo e dizer: olha, aconteça o que acontecer ao seu redor, o seu objetivo, o seu sonho, ele tem que ser alimentado, é nutrido por você. Ninguém mais vai nutrir esse sonho a não ser você. Então, olha só, para clarificar, você tem o 2 de espadas, você tem o ás de ouro e você tem aqui a, a página de espadas. Página de espadas me denota que vocês estão bastante curiosos e também bastante incentivados a investirem, de repente voltar a estudar, fazer alguma especialização, seguir um caminho, entende? Se dedicar a algo. Então, é uma carta que ela abre novas oportunidades também. O, o 2 de espadas, ele, talvez você tenha alguma dúvida em algumas coisas que você tenha que fazer, mas eu vejo suporte, eu vejo assertividade nas suas escolhas. Eu vejo que, de repente, a decisão seja mais porque dependem outras pessoas de você ou envolvem algumas decisões que, de certa forma, afetarão outras, tá? Então, a dúvida não é exatamente da onde que você, ou o que você tem que fazer, mas de que forma que você tem que fazer para que o impacto ou o tempo que você precisa para isso, ele combine com todas as decisões que você está tomando. Porque aqui é uma oportunidade que chega. Talvez, o que me aparenta aqui é que talvez é alguma coisa que você tenha que fazer uma mudança de local e de repente você tem uma estrutura aí, ou então é a necessidade mesmo de você mudar, né? E aí você tem que se reprogramar aqui. De qualquer maneira, é uma carta que ela está dizendo sim, as mudanças estão acontecendo e podem tomar um rumo bastante diferente, depende da forma e da maneira como você vai agir sobre isso. Por isso que esse rei aí de paus está no seu desafio, porque depende mais de você do que de outra coisa qualquer, tá certo? Aí na carta do oráculo, você tem aqui, deixa eu pôr meus óculos, que isso aqui tá difícil. Hoje minhas vistas não estão muito boas. Então, um profundo silêncio, uma quietude bastante grande. Isso pode ser porque você está meditando, você está se preparando, vários fatores, ou então realmente tomando decisões e muitas dessas decisões elas têm que ser tomadas com bastante
reflexão, com bastante seriedade. Então, as pessoas, quando têm decisões assim, elas normalmente, a tendência é que elas se isolem um pouco para poder pesar os prós e contras e tal. Eu vejo muitos de vocês aqui nessa situação, principalmente se você está mudando de ramo ou se você tem que investir em alguma coisa. Aí você tem a casa do coração, tá? A casa do coração, ela fala sobre compaixão, sobre você pensar muito no outro, né? E talvez isso reflete muito essa indecisão sua, não a indecisão em si, mas você ter que pensar um pouco nos movimentos que você vai fazer, por compaixão, por solidariedade e envolvendo pessoas que são importantes para você, né? Então, isso sempre é nobre, mas você pode ter compaixão e também resolver as suas questões. Não é uma questão de você desistir por causa dos outros ou, sabe, deixar de realizar algo que você gostaria muito por causa das pessoas. Você tem que pensar, se elas estivessem no seu lugar, elas fariam a mesma coisa? E não é nem isso. Não é justo, nem com você e nem com os outros, porque cada um tem o seu ciclo da vida, cada um tem o seu caminho, né? Então, pense sobre isso, gêmeos. Aí você tem aqui, a primeira carta é o Rei de Espadas. O Rei de Espadas é uma carta de seguir. Eu já disse para vocês que tem mudança aqui para alguns de vocês. Isso é inevitável, mesmo que talvez você não esteja ciente dela ainda, ela pode estar acontecendo aí sem que você perceba. E assim, é como se você tomasse decisões bastante específicas. Eu acho que você vai tomar sim decisões importantes aqui, porque vem alguma definição bastante clara sobre algo que você está esperando. Eu acho que é uma resposta ou alguma situação que você veja exatamente o que é, se é o emprego que você quer, se aquilo ali está bem explicado. Eu acho que muitas dessas coisas vêm bem acertadas. Aí você vai dizer, então tá, agora sim, tá do jeito que eu quero, agora eu posso me jogar. Mais ou menos nesse sentido, tá? Então eu vejo aqui grandes transformações com vocês, tá? E também novidades que chegam. E olha só, para clarificar, você clarifica com a rainha de espadas e com o cavaleiro de espadas, os três aqui no mesmo monte. Então, realmente, alguns de vocês estão cortando alguma coisa aqui. Podem ser, sim, pessoas, pode ser até um trabalho, pode ser alguma coisa que você vai agregar aqui, não sei. Mas eu vejo vocês com bastante vontade e determinação. E é sobre isso. Gêmeos, quando ele se determina alguma coisa, ele vai até o fundo. Ele não se deixa, ele não se deixa enganar ou então não se deixa cortar as asas. E é assim que tem que ser. Eu vejo vocês prontos para uma mudança bem significativa. E vou dizer mais alguma coisa aqui para vocês, hein? Tá muito forte aqui dessa energia que me diz que alguns de vocês vão ter uma separação bem abrupta de um relacionamento. Mas é uma escolha sua. Eu não vejo que seja muita escolha. Pode até ser, mas eu vejo que é mais sua. Uma decisão sua, de optar pela sua liberdade, para que você tome as decisões que você sente. Porque alguns eu sinto que tem alguém aqui, mais do que uma pessoa, na verdade, que carrega alguém nos ombros, que é muito pesado. E essa pessoa, ela não faz muito por crescer, ela não te acompanha muito. É uma pessoa que, de certa forma, se tornou um peso, né? Então, nesses casos, assim, às vezes, e pode ser até no trabalho que você esteja carregando alguém ali que não está se dedicando e você está salvando a barra da pessoa, veja como isso casa com você.
Mas para mim está muito forte aqui o relacionamento, uma pessoa que não investe, que não te acompanha, sabe, está mais para usar do que outra coisa qualquer. E eu estou vendo que alguns de vocês vão dar um baita de um corte aqui. Então, veja lá se é isso. A tua carta central do jogo é o quatro de copas. Quatro de copas é uma carta de você talvez estar muito focado em alguma coisa e não estar observando o que de fato está acontecendo à sua volta. Quando você, é, sabe, não olha as outras opções ou não quer olhar a verdade às vezes dói, as decisões às vezes são difíceis. E é como se a espiritualidade dissesse: olha, eu vou te amparar aqui, mas você tem que olhar para outras direções, tá? Eu vejo que vai haver um despertar aqui bastante interessante, mas muitos de vocês talvez não estão querendo enxergar isso. E aí, para clarificar, você tem o ermitão e você tem aqui o Cavalheiro de Copas. Tem sim uma oportunidade aqui chegando para vocês. Pode ser que você esteja dando uma sugestão ou uma oportunidade para alguém, tá? Porque você tem aqui o ermitão. Pode ser que você tenha Virgem muito forte no seu mapa, ou então você realmente está num período de estratégias, porque como você tem a carta do oráculo aqui que diz momento de reflexão, meio afastado das coisas, tomando alguma decisão, pode ser isso, que você está se preparando para realmente sair desse, desse silêncio e agir, porque tem tudo a ver com essa carta primeira do baralho aí, que está com as três espadas, e são movimentos fortes, movimentos de clareza, de determinação, né? E aí você tem aqui a carta da morte, ó. A carta da morte é deixando o passado para trás, é se liberando de alguns pesos, é você se purificando, renascendo, escolhendo a vida e as transformações que são boas para você. Por isso que eu digo, tem muita transformação aqui no sentido espiritual e também material, tá? Como eu disse aqui, alguns de vocês podem estar mudando de profissão ou então se envolvendo mais com isso, mais a fundo, se tornando especialistas ou algo do gênero. E tem muita transformação, com certeza, tá? Essa transformação vai envolver várias coisas. E como eu disse, e vou repetir aqui porque está bem forte, que alguns de vocês vão optar por uma liberdade agora, né? Tipo, para você fazer o que você precisa, porque talvez juntos vocês não consigam fazer isso. E aí, temos aqui para clarificar o rei de paus e a força. A força me diz que sim, vocês estão prontos para seguir adiante, não tem nada que te pare, nada que te demova da ideia. Eu vejo bastante determinação da parte de alguns de vocês, tá? Porque esse rei de paus aqui, ele já dá a letra de tudo, né? Você tem um objetivo e alguns de vocês vão sim atrás dele, vão cumpri-lo de qualquer forma. E estão se preparando para isso, porque alguns de vocês vão ter muito sucesso, hein? Alguns de vocês vão fazer bastante dinheiro esse ano. É o que me diz aqui, porque já vem plantando alguma coisa aqui no decorrer e agora vocês vão colocar isso daí como uma prioridade, por isso que eu vejo que talvez essa parte do relacionamento fique em segundo plano, tá? Então não me surpreende se vocês comentarem algo a esse respeito ou se você tiver uma virada na sua vida, tá bom? E para a gente fechar esta leitura, meus queridos, eu vou colocar aqui uma cartinha para a gente ver qual que é o, o que que a espiritualidade tem de mensagem.
Caíram duas e eu sempre pego, né? Quando cai duas ou três, eu pego as três ou duas. Aqui caiu duas. E você tem o que? O mágico. Então, o mágico aqui é manifestação, é você se aprimorando, é você fazendo da sua vida aquela masterpiece, né? É você realmente recriando algo importante. Também é alguma coisa impactante que você faça para fazer os movimentos que você precisa. E aí você tem a alta sacerdotisa, intuição, inspiração, é você colocar os seus desejos, os seus sonhos em primeiro lugar. Tem sim muita coisa aqui que vocês vão deixar para trás, é a liberdade de ação, de recriar ou criar algo que é importante para vocês. É uma jornada bastante interessante aí que pode estar se iniciando esse final de mês para alguns de vocês, tá bom? Então, meus queridos, era isso que eu tinha para vocês. Um grande beijo, muitas bênçãos, prosperidade e abundância a todos nós. Um beijo, tchau, tchau.